Tem alguém atrás de você? Não? Passa pra mim, molecão. Vai faltar. Peso de mais 30. Tá faltando? Tá faltando folha? Pedi pra tirar a cópia. Meninos, eu sei. Pessoal, meninos, senhoras e senhores, boa tarde, meninos. Olha, ouçam-me, por favor. Ah, eu não entreguei as folhas aqui porque faltou, tá tirando, tá? Então, ela já vai me trazer. Eu vou passar a lista de presença para vocês. Assinem aqui, põe a série, tá? Vamos começar, porque esse comecinho você não precisa anotar, tá legal? Então, vamos seguir aqui. Pessoalzinho, nós temos a prova na semana que vem, tá? Agora para de conversa, por favor. Nós temos a prova na semana que vem, certo? Então, amanhã a gente tem a aula. Então, até o que puder, a aula de amanhã é o que estará na prova de terça-feira, né? Só para reforçar, nós sabemos que a matéria toda, né? A matéria toda este ano, como é o comecinho, tá mais de boa. Em que sentido? A gente só tem o quê? A gente só tem... De quem que é esse celular? Ah, mas aqui... Pode ir ali, ó. Vou pôr ali no cantinho. Melhor, tá? Pode pôr aqui, não sei como você pôs, tem medo de cair. Depois você arruma. Então, pessoal, nossa matéria, como vocês estão vendo, é relacionada a pronome, tá? E pronome, diferentemente do ano passado, ele tem uma sequência, tá? Então não adianta você querer tentar estudar o lo ou o, né? Então nós temos que ter uma sequência. Primeira situação. Nós estamos falando de pronome e nós vimos que o pronome, dentro de um texto, ele pode substituir um substantivo, tá? Ou ele pode, como a gente falou, acompanhar um substantivo. Se ele substituir, ele recebe o nome genérico de pronome substantivo. Quem já está comigo desde o ano passado, sabe que dificilmente eu vou falar para você o que é um pronome substantivo para você responder, certo? Você talvez precise... Mônica, você não pode entregar para essas 3 fileiras aqui para mim? Essas 3, tá? Calma lá. Sobrar, eu acho. Vocês estão muito aí no fundo, né? Então, pessoal, pronome substantivo. Quando ele substitui um termo dentro do texto, olha lá, a garota bela, ela na... ou ela está fazendo o quê? Substituindo garota, são essas aqui, ó. Não, aqui já tem. Tá? Ou ele é um pronome adjetivo.
quando ele acompanha um substantivo. Vejam, estou falando com os meninos e eu falo, ó, aquela garota que não está perto nem de mim nem deles, tá? É muito bela. Então aqui tá de boa, tá? Dificilmente vai ter uma questão dessa na sua prova. Preciso falar por quê? Para a gente relembrar conceito de pronome. Tudo bem? O que eu vou dizer é importante. Isso já é importante. Pessoas do discurso, tá? O que são as pessoas do discurso? As pessoas do discurso são aquelas pessoas envolvidas no processo da comunicação. Toda aula nossa, a gente fala sobre isso, tá? Na folhinha, fiz um resuminho por palavras. Aqui, o desenhinho. Acho que os meninos estão sem ali, Mônica. E também chegou o japonês e chegou um outro mocinho. Do lado de cá que está sem, eu só não sei quem é. 3, ó. Ah, pode tirar mais uns 5, Mônica, tá? Então, veja, as pessoas do discurso, perdão, discursar é falar, tá? Lembra quais são? Tem que lembrar. Primeira pessoa do discurso, eu chamo de quê? De emissor. É aquele que está enviando a mensagem, tá? A segunda pessoa do discurso é aqui que mora o problema. Não só em pronome, como em verbo que vem lá na frente. Segunda pessoa do discurso, ela é de boa, é aquela com quem a gente fala. É a pessoa que recebe a mensagem. Se ela entende o código, ela decodifica e ela consegue entender a mensagem. Eu insisto, vocês são a segunda pessoa e estão me entendendo porque eu estou usando um código que vocês conhecem. Qual? A língua portuguesa. Então, eu estou usando o código língua portuguesa, vocês conhecem, estão me ouvindo e estão conseguindo entender a minha mensagem. Se eu falasse aqui, por exemplo, em grego, o som, se você não conhecesse, ia chegar ao seu ouvido, ativar o seu cérebro, mas você não ia conseguir formar um conceito, Carol. Então, aí você não ia entender a mensagem. Tudo bem até aí? E a terceira pessoa do discurso é o assunto. Então, isso eu não posso esquecer, tá? Bom, vamos lá. Quem é a primeira pessoa do discurso neste momento? O Alê. Quem é a segunda? O segundo ano, tá certo? Vocês viram que eu não estou falando eu nem vocês, para ficar bem claro. E quem é a terceira pessoa do discurso? É o assunto da conversa, por exemplo, pronome, tá? Quais são os pronomes que representam a primeira pessoa? O eu, primeira pessoa do singular, e o nós, primeira pessoa do plural. A segunda pessoa, eu falo que aí tem uma questãozinha que com certeza estará na sua prova. Tá? Tu e vós, certo? Tu, primeira pessoa do singular, vós, perdão, tu, segunda pessoa do singular e vós, segunda pessoa do plural. E a terceira pessoa, ele e ela. Eles e elas. Então, de boinha, ó. Eu te disse que ele é inteligente. O eu substitui o Ale, o T substitui o molecão aqui, e o ele substitui o outro molecão. Fim. Tá? Mônica, eu acho que ainda tem gente sem, né? Me desculpa, mas aqui tem o problema, gente. Eu posso tratar a segunda pessoa de 2 jeitos. Lembram disso? Eu posso tratar a segunda pessoa de tu ou de você. Esse carinha fica aqui no meio, tá? Por quê? Ele substitui, por exemplo, a pessoa com quem eu falo, mas ele exige tudo em terceira. É aqui que eu tenho que ficar esperto. Então, se eu estiver falando, volto a insistir, com o Caetano, eu posso falar, Caetano, tu és inteligente. Eu, primeira pessoa, o Caetano, segunda, eu tratei como tu. Lembram disso? Tu és. Tá? Mas eu poderia falar, Caetano, você é inteligente. Veja que o você substitui a pessoa com quem eu falo, mas ele exige tudo em terceira, segundo ano. Vou criar uma historinha. Eu conversando com o Caetano, falando do Fantacine. Então eu falo assim, Caetano, ele é inteligente. Vocês viram que eu falo ele é? Se eu continuasse tratando o Caetano de tu, eu ia falar, tu também és.
Tá vendo? O tu é es. Tá legal? Agora, ele é inteligente. Você também é. Então, o que, que eu estou dizendo? Eu trato o Caetano de tu ou você. Mas se eu uso o tu é pronome de segunda pessoa de verdade. O você, ele substitui a segunda, mas exige tudo em terceira. Vocês estão vendo o tempo que eu estou gastando nisso? É só para vocês perceberem que é aí que reside o problema. Então tá. Senhoras e senhores, nesta frase, vamos imaginar que eu estivesse conversando com a Mônica. E eu falasse, Mônica, você é linda, eu te amo. Eu sou a primeira pessoa, a Mônica é a segunda. Até aí tudo bem? Sim ou não? Como eu tratei a Mônica num primeiro momento? De você. Vocês concordam ou não comigo? Só que a hora que eu continuei conversando com a Mônica, o que, que eu fiz, classe? Eu tratei a Mônica de tu, porque T, se você já estudou desde o começo dos nossos anos, você sabe que o T é pronome oblíquo átono de segunda pessoa. O que, que eu fiz, meninos? Eu, primeira pessoa, eu escolho como eu vou tratar a segunda, tá? Mas é uma escolha mesmo. Ou eu trato a Mônica de tu, como eu fiz aqui quando eu usei T, me referindo a ela, ou eu trato a Mônica de você. Só que é o seguinte, se eu cliquei no tu, o você desabilita, ou seja, tem que ser tu até o fim. Se eu clicar no você, o tu desabilita, tem que ser você até o fim. Eu posso tratar vocês que estão aqui, e eu agradeço a presença de vocês, que é o mais comum. Mas eu poderia tratar vocês de vós. Só que é o seguinte, se eu tratar vocês de vocês, o vós desabilita e vice-versa. Então, no dia a dia, é assim que eu falo. Ó, você me empresta teu fichário, mas você com teu é filhote do tu. Então, veja, Mônica, você é linda, eu te amo. Tratei a Mônica de você, só que na sequência eu escrevi T. E T é filhote do tu. Então, esse é um exemplo de erro que se chama falta de uniformidade no tratamento. Vai estar na prova de vocês. O Alê não inventa, vai estar lá. Tá? Uma frase do tipo, você é inteligente, eu te admiro. Tá errado. Você não pode ter T. Mas você só vai perceber se você souber o quadrinho. Eu acho legal vocês estarem aqui, mas a minha parte eu estou fazendo desde o primeiro dia de aula. A de vocês, eu já estou achando estranho não lembrar o quadrinho. Se não sabe o quadrinho, já está na hora de começar a correr atrás. Então tá. Se eu tratasse a Mônica de tu, olha aqui, tu és linda, eu te amo. Se eu tratar a Mônica de você, sem olhar aí, que vocês precisam preencher, já está aí a folhinha, vocês devem estar preenchendo. Você é linda? Como saber se é A ou Lê? Quem que a gente chama? Legal. Quem falou meu pai está por dentro. Se vai acertar ou não, é outra história. Lembra a briguinha do oi, do lhe? Meu pai, meu amigo, meu irmão. Você é linda, eu amo? Meu pai, se é meu pai, é A ou lhe? Ah, então essa seria um jeito. Mônica, você é linda, eu a amo. Perceberam? O você substitui a Mônica, mas é pronome de terceira. O você é, ela é. Tá? Podia tratar as meninas aqui de vós. Parabéns a vocês pelo dia de hoje. Eu falaria, vós sois lindas. Eu vos amo. E eu poderia tratar vocês de vocês, que seria o mais comum. E como seria? Vocês são lindas, eu as amo. Tá? Então, aqui eu tenho exemplo de uniformidade no tratamento. Tá? Pois não. Quando eu uso você, o você é a segunda pessoa. Se eu estiver falando com você, eu falo, molecão, você compra uma água para mim? O você substitui sempre a pessoa com quem eu falo. Tá? A primeira pessoa é o eu falando com você. Tá? Tudo bem, meninos? Alguém está perguntando? Não? Então vamos lá. Próximo assunto, que é importante, tá? Pronomes pessoais.
Se vocês estão acompanhando as nossas aulas, vocês sabem que vai aparecer aqui esse quadrinho que eu passei para vocês, certo? Olha lá. Esse quadrinho, no mínimo, estou falando mais de uma vez sério com vocês, eu preciso saber. Então eu já estou insistindo, até quem está em casa me ouvindo. Se você, tá, não sabe, você tem que colar em algum lugar. Vai cair esse quadro para você preencher? Claro que não vai, tá certo? Mas você precisa saber o quadro. Então, rapidamente, eu vou, né? Só observar uma coisa aqui. Eu acho que está tudo bem mesmo, né? Rapidamente, pessoal, o que nós vamos ver? Pessoal, para de falar. Ei, em RP a gente não precisa chamar atenção, não. Por que se chamam pronomes pessoais? Porque substituem as pessoas do discurso. Eu te disse que ele é inteligente. Acabou. Por isso se chamam pronomes pessoais. Dentro dos pronomes pessoais, nós temos o quê? Caso. Caso reto e caso oblíquo. Sem olhar na folha, será que você lembraria? Acho que sim. Caso reto é o que de orações? Isso, sujeito de oração. Tá? Então, o que a lei quer dizer? Que os pronomes do caso reto serão sujeito de oração. Então, se eu disser eu fui ao shopping, o eu não está substituindo o Ale que está falando essa frase? Tá? Quem foi ao shopping não é o eu é o sujeito da oração. É por isso que o eu está no caso reto. Tá? E assim por diante. Como que eu ensino o caso oblíquo? O caso oblíquo, eu podia assim para vocês. Se vocês chegaram aqui, o problema é de vocês, não é meu. Vocês tinham que saber objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto, vocativo, mas eu não vou apelar com vocês agora. Então, como que o Ale faz mesmo? O caso oblíquo é tudo menos o sujeito da oração. Como eu não vou apelar, todas as frases que eu passar, por enquanto, vão ter sujeito. E nós sabemos achar sujeito, não é? Acha o verbinho e pergunta quem é que ou o que antes dele. Não é? Então, eu estou combinando com vocês. Então, eu não vou dar oração que não tem sujeito. Vocês sabem que existem orações sem sujeito, mas a gente não aprendeu. Então, na provinha de vocês, toda oração vai ter sujeito. Tá? Então, caso reto, sujeito de oração. Caso oblíquo, tudo menos sujeito. Então, se lá tiver uma questãozinha assim, como a gente fez na sala, no último encontro nosso, reescreva o período, substituindo o termo destacado pelo pronome oblíquo átono adequado. Se o Caio não sabe quais são os pronomes oblíquos átonos, ele nem começa. Entendeu o que o Ale está dizendo? Então, oblíquo átono. Mete, seu, alhe, nos, vos, seus, as lhes. Olha aqui. Se eu pedisse o tônico, mim, comigo, ti, contigo, piriri, pororó. Tá? E qual a diferença do átono e tônico? O átono é não sujeito e não tem preposiçãozinha antes, e o tônico é não sujeito e tem preposiçãozinha antes. Nada de novidade. Eu só queria mesmo que vocês estivessem assim nas 4 aulas que a gente teve antes. Vocês entenderam o que eu estou falando? Que tem muita gente que acha que a minha aula eu vou falar para você o que vai cair na prova. Pode esquecer que eu não faço isso. Tá? Mas nós estamos fazendo isso por meio da revisão. Tudo bem até aí? Tudo bem, Ale. Primeira pergunta. Quais são os pronomes exclusivamente retos? Isso. O eu e o tu, que é a próxima pergunta. Meninos, isso pode estar na sua prova. Tá? Eu posso chegar e falar assim, Larinha, eu te admiro muito. O que você vai ter que fazer quase sempre nessa primeira prova? E aí é favorável a vocês. A gente não estudou só pronome pessoal? Então, de boa. Você vai ter que achar o verbo e procurar o sujeito no mínimo. Qual que é o verbinho? Quantos verbos tem aí? Se eu tenho um verbo só, quantas orações? Uma. Certo? Então vai. Quem é o sujeito da frase? Quem admira? Eu. O eu não é o sujeito da frase? Sim ou não?
Se ele é sujeito, ó que legal, e eu preciso de vocês. Ele vai estar no caso reto ou oblíquo? Reto. Se você olhar no seu quadrinho, você vai ver que tem o eu no caso reto, não tem? Então o eu está certo. Ele é do caso reto. Se o eu é o reto e é o sujeito da oração, tudo que sobrou pode ser sujeito de novo? Não. Então, ele está falando, menininhos, o ti vai ser não sujeito. Só que você não vai estar com o quadro como você está agora. Se o ti é não sujeito, é caso reto ou oblíquo? Olha no quadrinho e vê se tem ti no oblíquo. Tem, não tem? Em qual oblíquo? Tônico. Então, se ele é tônico, ele é não sujeito, e ele é. Só que o que tem antes dele? Tem preposição antes, segundinho? Então, acabou. Já está errado. Então, eu falo, Larinha, eu te vi, eu te admiro, eu te ligo, eu te empresto. Mas para escrever ti, tem que ter preposição antes. Concordam ou não com a lei? Se não tem, como eu arrumo? Não é pondo uma preposiçãozinha aqui. Lembra o que a gente faz? A gente volta para o átono. Qual é o pronome oblíquo átono de segunda pessoa do singular? Rapidão. É o T. Então, eu vou ter que escrever eu te admiro. Posso até falar ti. Falando sério, meninos, essa postura vocês precisariam ter tido as quatro aulas. E amanhã também. Vou seguir. Ela levou nós ao show. Bora, bora. Tem verbinho? Tá? Ou perdão, tem pronome? Tem o ela e o nós. O que eu tenho que fazer por enquanto? Tem que achar o verbo para achar o sujeito. Qual que é o verbo? Quantos verbos tem aí? Se eu tenho um verbo só, quantas orações? Uma. Bora. Quem levou? O ela, se é sujeito, tem que estar em que caso? Olha no quadrinho e vê se tem ela no caso reto. Então, o ela está de boa. Achando o sujeito tudo que sobra. Então, o que o nós é? Não sujeito. Faz um favor para o Alê. Olha o quadro, se você não decorou. Tem nós no caso reto? Não chuta não, tem ou não tem? Tem. Agora, continua esticando o olho. Tem nós também onde? No oblíquo. Então, ele pode ser não sujeito? Pode, mas se ele é não sujeito, olha o que o gordinho fica fazendo papel de bobo aqui. Ou ele é do caso reto, ou ele vai lá para a última coluna, que ele é oblíquo tônico. Se ele é oblíquo tônico, o que tem que ter antes dele? Tem. Então, acabou. Então, eu errei. Como que eu corrijo? Não é tendo uma preposição aqui. É fazendo o quê? Voltando para o átono. Qual que é o oblíquo átono de primeira pessoa do plural? Só tem o nos. Então, ela levou-nos ou nos levou. E quem que é o nos? Vocês concordam que é o Alê mais alguém? É o falante mais um outro. Então, por isso que é a primeira pessoa do plural. Perdão. Certo? Belezinha? Tá. Então, você que não dá muita bola para acento, ó aqui. Uma coisa é nós, outra coisa é nos. Até aí, de boa. Uma outra coisa, então. Lembram o que o Ale vai perguntar ou não? É aí que eu testo vocês. Comigo, contigo, consigo, conosco e convosco. Eles estão em que caso? Reto ou oblíquo? Oblíquo o quê? Se é oblíquo tônico, pode vir sem preposição antes? Não pode, né? Mas o que vocês se lembram que o Ale disse do comigo? Isso. A forma pronominal antiga, no início, era amigo. Tigo, sigo, nosco e vosco. Essas eram as formas pronominais antigas. E se usava o quê? A preposiçãozinha com antes, separadinho. Então eu escrevia: eu vou contigo. Você vai com espaço migo. Vocês não são bobos. Vocês sabem que comigo vai virar o quê? Comigo. Então, o que acontece? Esses pronomes são oblíquos tônicos e já trazem em si a preposiçãozinha com dentro dele.
Grifa um só aí no seu quadrinho para você lembrar. Então quer dizer que comigo já tem a preposição com dentro, tá? Então, se caísse essa frase na prova, a garota vai comigo ao cinema. Quem é o sujeito? Se a garota é o sujeito, não é? Quem vai comigo é a garota. Se a garota é o sujeito, tudo que sobra, comigo é oblíquo, então, ou reto, se ele é não sujeito? Oblíquo. Que oblíquo ele é do quadrinho? Ei, para aí, filho. Para. Ué. Então tá lá. Eletônico. Se eletônico, o que tem que vir antes? Aí você olha e você não vê uma preposição aqui antes. Concorda ou não com a lei? Porque onde ela está? Ela está aqui dentro. Então essa frase está correta. Perceberam? Então o comigo, contigo, consigo, conosco e convosco não precisam estar precedidos de uma preposição, porque já tem dentro deles. Tá? Beleza. Próxima situação. Voltou o quadrinho, por que será? Porque o Alê vai perguntar o que vocês já responderam. Quais são os únicos exclusivamente retos? Quer dizer que vai ter questão envolvendo eu e tu, versus quem? Mim e ti. Já falei isso, inclusive na primeira aulinha aula nossa. Pessoal, como eu resolvo então a briga do eu e do tu versus o mim e o ti? Lembra? Nada de mim não faz nada, quem fala assim é índio, isso funciona até o ensino fundamental. O eu e o tu não são exclusivamente retos, meninos? Então eu só posso usá-los de que jeito? Se eles forem o sujeito da oração. O mim e o ti não são oblíquos tônicos? Então eu só posso usá-los quando eles forem não sujeito. Tá? Então vamos ver. Olha lá, vocês precisam preencher. Você tem que usar eu ou mim nesse espacinho. O que você vai ter que fazer? Ver se esse sujeito, se esse carinha que vai preencher o espacinho é sujeito ou não sujeito. Dificilmente vai ter isso na sua prova, porque eu não ponho lacuna. O que eu vou escrever? O aluno enviou o texto para eu ontem. Ou o aluno enviou o texto para tu ontem. O que você vai ter que fazer? Se o probleminha é pronome, eu vou ter que achar sujeito. Para isso, qual é o primeiro passo? Qual que é o verbinho? Quantos verbos tem aqui? Se eu tenho um só, quantas orações? Uma oração. Quem é o sujeito dessa oração? Faz a perguntinha. Quem enviou o texto? Se o aluno é o sujeito, tudo que sobrou não pode ser sujeito de novo. A diferença é que lá não vai ter a lacuna, e aí fica mais difícil. Eu já estou falando que não tem lacuna. É por esse motivo que eu faço você, quando faz a tarefa, copiar todo o texto. Meninos, se aqui é o não sujeito e eu estou em dúvida entre o eu e o mim, quem que eu coloco? Não, eu e mim, se aqui é não sujeito, é o mim que eu vou usar. Então, o aluno enviou o texto para mim ontem. Se eu tivesse falando, senhoras e senhores, que o texto foi enviado, aí no caso, ao Murilo, e tratasse o Murilo de tu, eu teria que falar, o texto foi enviado para tu ontem ou para ti? É ti. Se o espaço é para o não sujeito, acabou. Vou para o outro. Olha lá. Quando enviou o texto para mim digitar, para eu digitar, o que a maioria continua fazendo, eu já falei que não resolve. Tá? Nada de achar que antes de verbo é sempre eu, porque senão vocês vão errar a terceira. E a terceira vai estar na sua prova, pode ter certeza. Tá? Eu e mim, o que eu faço? Sujeito e não sujeito, tenho que ver aqui. Verbo, qual que é o primeiro verbinho? E o segundo? Ei, se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Cada oração tem seu sujeito. Quem que enviou o texto? Então, o aluno é o sujeito do enviou. Meninos, a gente não pergunta quem ou o que antes do verbo para achar o sujeito? Então, eu venho aqui e falo, quem vai digitar? Quem vai digitar? Não é o sujeito que vai fazer a ação de digitar? Então, esse espacinho vai ter que ser preenchido pelo pronome que exerce a função de sujeito do verbo digitar. Tá? E aí, eu ou mim, se o espaço é para o sujeito? Eu.
O aluno enviou o texto para eu digitar. Se eu falasse com o Murilo e tratasse o Murilo de tu, seria para tu, só que isso nunca cai. Seria digitar esse. A pessoa já ia perceber. Se fosse nós digitarmos, a gente aprendeu que o sujeito conjuga verbo. Agora, a perigosa, meninos, eu já estou falando que vai cair é essa. É o que eu falo, você vem para a sua RP para ficar perdendo tempo, para conversar, para ficar olhando celular, para rir, para ficar lá fora, perda de tempo. Tá? O que você vai fazer? Mim não digita, mim não faz nada. Não é isso. É sujeito versus não sujeito. Vai, para isso o verbo. Qual o verbinho? Eu sabia, olha, e aqui eu tenho bons alunos. Eu sabia que vocês iam direto no digitar. Mas você pulou o foi ali na frente, que é o verbo também. Então você tem o foi e você tem digitar. Se você tem dois verbos, Gui, você tem duas orações. E cada oração tem seu sujeito. Atenção, eu não pergunto quem é que ou o que é que antes do verbo para achar o sujeito. Então responda para mim. O que foi um tédio? Parabéns. Olha lá, meninos. Um verbo é sujeito do outro. Então a ação de digitar foi um tédio. Lembra o que a gente conversou? O sujeito geralmente não vem antes do verbo, então vem aqui na frente. Percebe? Essa oração foi construída na ordem inversa para enganar você. Qual é a ordem direta? Digitar o texto do aluno, ninguém escreveria ou falaria, foi um tédio para eu. Então, o que eu quero que você faça aí, ó? Grife esse carinha aqui. Um verbo sendo sujeito do outro, inverta na sua cabeça, só na sua cabeça. Veja, o que foi um tédio? Não é digitar o texto do aluno? Quando um verbo é sujeito do outro, aquele espacinho só pode ser por não sujeito. Tá? Então, isso, se você tem todas as folhinhas, está escrito lá. Quando um verbo é sujeito do outro, inverte-se a ordem para ter certeza que é um pronome oblíquo tônico. Então, não precisam ter dúvida, meninos. Eu não tenho que fazer a escolha de algumas frases, eu não posso pôr tudo que eu quero na prova. Então, se vocês já me conhecem, é claro que a que vai cair é essa. Por quê? Porque muita gente acha que quando vem antes de verbo é eu, porque mim não digita. Só que é o seguinte, você pode, se eu tivesse posto um eu aqui e pedisse para você corrigir, você pode corrigir fazendo o que eu fiz ou não? Trazendo o verbo para frente? Não. Como que você corrige? Foi um tédio para mim digitar o texto do aluno. Você só faz a inversão na sua cabeça. Vocês entenderam o que o Ale está dizendo? Essa inversão é na sua cabeça. Não tenham dúvida. Faz um asterisco e escreva. Vai cair. Não tem como não cair. Então é um pé no saco. Vamos supor, se eu estivesse falando, para eu estudar aos domingos. O que vocês acham? É um pé no saco. Se a gente estivesse conversando, para eu estudar aos domingos. Qual é o primeiro verbinho? É. E o segundo? Estudar. O que é um pé no saco? Não é estudar aos domingos? Estudar não é um verbo? Quando um verbo é sujeito do outro, é eu ou mim? Mim. Muda. Estudar aos domingos é um pé no saco? Para mim. Só que você não pode inverter na prova. Estou insistindo. Se você inverter, vocês me conhecem, eu vou te dar errado. Tá? Beleza? Próxima. Próximo duelo. Vocês já sabem. Meninos, eu vi a Mônica. Como ela entregou as folhinhas para mim, né? Beijei ela. Quem é a primeira pessoa? O eu. Quem é a segunda? A Mônica. Certo? Perdão. Vocês. Quem é a segunda? Vocês. Quem é a terceira é a Mônica. O ela substituindo Mônica. Meninos, ó, vou falar uma coisinha para vocês. Na minha próxima RP, se entrou, mesmo se falar que vai sair antes, não vai sair. Hoje vocês vão sair, a escolha de vocês, vão parar com isso. Eu beijei ela ontem,
tá? Pessoalzinho, tem pronome ou não tem? Tem pronome. Então vamos achar o sujeito? Para isso, qual é o primeiro passo? Qual é o verbo? Quantos verbos tem aí? Se eu tenho um verbo só, quantas orações? Tá. Meninos, vamos lá. Quem é o sujeito? Não precisa responder. Nós não vimos que o eu é exclusivamente reto? Então ele tem que ser o sujeito da oração, sim ou não? Então quem beijou? Eu. Se o eu é sujeito, ele tem que estar em que caso? Vai falando. Se olhar no quadrinho, vai ver que ele está no reto. Joinha? Se o eu é o sujeito, tudo que sobrou é não sujeito. Pergunto a vocês: tem ela no reto? Olha antes. Ah, que isso, gente? Tem ela no reto? Tem. Mas estica o olho que tem outro ela. Onde tem o outro ela? Que oblíquo? Tônico. Se é tônico, o que tem que ter antes? Tem preposição? Não. Eu posso corrigir falando eu beijei a ela? Não. O que a gente fez quando era o ti? Nós não voltamos para o te? Quando era o nós nos voltamos para o nos? Só, molecão, que quando eu volto para o átono, terceira pessoa do singular ou do plural, eu não tenho um só, lembra disso? Eu tenho 4. Tá? Então, para a próxima prova, não vai dar tempo muito de falar do ser. Tá? Então a gente exclui o ser, porque eu se beijei, muda o sentido. Tá errado falar isso e muda o sentido. Eu beijei outra pessoa que foi na historinha Mônica. Tá? Quem mais rodou, cita ela? O. E aí sim, meninos. Como eu resolvo o versus lhe? Aí é meu pai, meu amigo, meu irmão. Certo? Então, vocês estão conseguindo, pelo menos, relembrar. Isso é importante. Como eu faço? Eu vou usar o a, os as, quando o termo ou a lacuna que eu vou preencher, eu posso trocar por meu mais pai, meu amigo, meu irmão, meu colega. Ou seja, quando não houver preposição antes de meu pai, meu amigo, meu irmão. E o lhelhês? Quando eu trocar por meu pai, meu amigo, meu irmão, e por enquanto, vem uma preposiçãozinha, geralmente é o a. Certo? Estão lembrando? Vamos juntos? Gente, o professor abraçou a Mônica no pátio. Sério, sim. O professor abraçou ela no pátio. Abraçou-lhe no pátio, abraçou-a no pátio. Tá? Primeira pergunta, eu tenho que ver se esse espaço é para quem? Sujeito ou não sujeito? Verbo. Quantos verbos? Quantas orações? Ajudo a ler quem abraçou. Se o professor é sujeito à oração, tudo que sobrou, não sujeito. Pergunto a vocês, as 3 formas pronominais são ou não são não sujeito? São, não é isso? Só que uma das 3 já rodou. Qual? Por que o ela já rodou se ele também pode ser não sujeito? Porque ele é oblíquo tônico. Se ele é tônico, o que tem que ter antes dele? Não tem, ó. Vem o verbo. Então, rodou. Briga não vai ser entre o lhe e o a? Como eu resolvo? Eu vou ver se aqui nesse espacinho cabe meu pai, meu amigo, meu irmão, meu fichário, meu boné, ou a meu pai, a meu amigo, a meu irmão, a meu boné. Não é o lhe nem o a que vem com preposição antes, porque eles são átonos. Tá? Calma. Vamos lá. Vamos chamar meu pai, meu amigo, meu irmão. O professor abraçou meu pai no pátio ou ao meu pai? Meu pai. Tá vendo? Ou o meu pai. Meninos, antes de meu pai, não apareceu preposição, porque esse o é artigo. Tanto é que eu posso até tirar. Qual dos dois substitui meu pai sem preposição antes? É o a. Ou é o, ou é o, no caso, o as ou o os. Mas como é ela que estava ali, tem que ser a. Então, o professor
abraçou-a no pátio, tá? E se tá depois, tem que deixar depois o espacinho. Entendeu? Eu não falaria eu abracei a você, eu falaria eu abracei você. Eu abracei meu pai. Tudo bem, meninos? Estão lembrando? O que vocês acham dessa frase se caísse na provinha? Se caísse na prova? Eu lhe vi no show. Estou conversando com ele e falou, eu lhe vi no show. Vamos lá? Quem viu? Então, o eu é sujeito. Se é sujeito, tem que ser de que caso? O eu não é exclusivamente reto? Então, tá de boa. O lhe é não sujeito. Se você estudou, o lhe é do caso oblíquo. Sim ou não? Que oblíquo? Átono. Então, ele é não sujeito sem preposição antes. Está ou não está de boa, fisicamente falando? Sim. Só que toda vez que você encontrar um lhe, o que a gente falou que pode estar acontecendo? Lheísmo. Lembraram? Como saber se é lheísmo? Ué, você chama meu pai. Mesma coisa. Como eu falaria? Eu vi ao meu pai no show ou eu vi meu pai no show? Pessoalzinho, veja, não aparece preposição antes de meu pai. Então, se não aparece preposição antes de meu pai, eu posso usar o lhe para substituir meu pai sem preposição antes? Não. Então, se eu usei o lhe no lugar do o, a, os, as, eu cometi um erro chamado lheísmo. Então, aqui tem erro. Então, lá na provinha, bateu o olho, apareceu lhe, já chama meu pai, porque pode ter erro de lheísmo. Tá? Como não sei na historinha se eu estou me referindo a um homem ou uma mulher, você escolhe. Eu a vi no show ou eu ouvi no show. Não precisa pôr um barra outro. Tá certo? Acabou. Se eu falar assim para vocês, meninos, eu gosto demais de vocês. Eu lhes considero. Quem considera? Eu tá certo, sujeito caso reto. Como saber se esse lhes, que é oblíquo átono, que fisicamente está de boa, não está num lugar de um oa? Pode? Não pode? Então chama meu pai, meu amigo, meu irmão. Eu considero meu pai. Eu considero demais vocês, e não há vocês. E falei, até a aula de amanhã, na dúvida entre ter preposição ou não, se você ficar em dúvida, faça sem preposição, já que você vai ter que chutar. Então eu não posso usar o lhes para substituir meu pai. Lhes substitui a meu pai, com preposição antes. Então tá errado, lheísmo. Eu os considero ou eu as considero. Tá? Agora não vamos achar que todo lhe que eu vejo já é lheísmo, né? Vamos lá? Pessoal, olha este exemplo. Eu estou conversando com o Caio e eu falo, Caio, o acordo lhe foi favorável. Pessoalzinho, faz um favor para você mesmo. Chama meu pai na sua cabeça. Não fala ainda, não. Chama meu pai na sua cabeça para saber se tem lheísmo. Vamos lá? Pessoal, verbinho foi. O que foi favorável? Então, o acordo é o sujeito, o lhe é não sujeito, oblíquo átono, fisicamente está de boa. Vamos trocar por meu pai? Como a gente falaria? O acordo foi favorável, pronto, ao meu pai. Pergunta é, está havendo lheísmo ou não? Não, porque quando eu chamei meu pai, apareceu a preposiçãozinha aqui. Então, não está havendo lheísmo. Essa frase está correta. Então, eu não posso achar que todo lhe que eu vejo agora já é lheísmo. Tá? Se eu falar assim para vocês, eu lhes sou grato. Eu lhes sou grato. Tem lheísmo ou não? Eu sou grato? Não é a meu pai ou ao meu pai? Tem lheísmo aí? Não. Se você chamar meu pai e tiver preposição antes, não tem lheísmo.
tá? E para finalizar, meninos, lembram-se, se eu tiver que usar o a, o os e o as, depois de uma forma verbal, eu tenho que ser humilde e olhar a forma verbal. Menininhos, se o verbo que precede o pronome o, a, os, as, terminar em RSZ, acontecem duas alterações. Cai o S e o Z, e o pronome vira lolá, los, las. Se você olhar no quadrinho que está na sua folha, não tem lolá, los, las. É o, a, os, as, que vem depois de um verbo com essas terminações. Mas tem um exercício assim. Não estou falando porque é RP. A última aula eu já falei isso. Pretendo lavar a bicicleta. Substitua o termo destacado pelo pronome oblíquo ato inadequado. Primeiro, eu estou falando com o segundo ano. Então, vocês são a segunda pessoa, eu a primeira. Eu estou falando com a bicicleta? Em que pessoa do discurso é? Terceira pessoa do singular. Tá? Meninos, ou é a ou é lhe. Tá? O C rodou, como é bicicleta, o O rodou também. Como saber se é a ou lhe? Meu pai, meu amigo, meu irmão. Mas o que a gente combinou? Tentar chegar o mais próximo da frase original. Se eu trocar a bicicleta por carro e jogando um meu na frente, como a gente falaria? Pretendo lavar meu carro. Aparece preposição antes de meu carro? Então, se não aparece, quem rodou? O lhe. Então, pretendo lavar a. Eu não pus o pronominho a no lugar de bicicleta? Sim ou não? Esse pronominho a não veio depois de uma forma verbal? Então, o que eu tenho que fazer? Ver em que acontece. Bora comigo. O verbo termina em quê? R. Não está seguido do pronome o, a, os, as? Lembra? Duas alterações. Olha lá. Cai o R e ganha um L. Oxítona terminada em A, eu tenho que pôr um acentinho. Pretendo lavar lá. Esse lá é bicicleta, na historinha que eu contei. Tá? O que vocês acham? Dissemos-lhes a verdade ou dissemos-lhes a verdade? Primeiro, será que tem lheísmo? Será que tem lheísmo? Vamos chamar meu pai, meu amigo, meu irmão. Dissemos a verdade? Não é a meu pai? Menininhos, então se é a meu pai, não tem lheísmo. Por que a primeira está errada? Porque lhes não derruba S. Quem derruba S, quem é, menininhos? É o, a, os, as. Depois de verbo. Então, é dissemos-lhes a verdade. Tá? E a última, tá bom? Claro que eu pus uma a mais, mas isso eu vou falar amanhã na nossa aula, esse do você aí, tá? Reforçar. Se o verbo terminar em M, ão e oin, e for seguido do pronome o, a, os, as, o que acontece com o verbo? Nada, mas o pronome ganha um N. Então, ó, substituir o termo destacado pelo pronome oblíquo átono adequado. Meninos, venderam a bicicleta. A primeira pessoa eu a lei, a segunda vocês. A pulseira. Eu não estou falando com a pulseira? Não. Estou falando dela? Sim. Então, a terceira pessoa do singular. Quais os pronomes oblíquos átonos de terceira pessoa do singular? Se, o, a, lhe. O se rodou? Quem mais rodou se a pulseira? O, a briga é entre o a e o lhe. Vamos chegar mais próximo. Vamos pegar relógio e vamos pôr o meu na frente. Como a gente falaria? Venderam meu relógio. Apareceu preposição antes de meu relógio? Então, quem rodou o a ou o lhe? O lhe. Então, eu vou pôr o a para substituir pulseira. Pus o pronominho o, a, os, as. Depois de verbo, tenho que ser humilde e olhar o verbo. Se verbo não termina em R, S, Z, mas termina em quê? O que acontece com o verbo? Nada, mas o pronominho ganha um N. Resposta: venderam na.
Pus a próxima que vocês estão acompanhando aí, que seria do, né, do você, mas eu vou retomar amanhã na aulinha. Tudo bem, meninos? Obrigado, até a próxima. Onde está a folhinha de presença? Tá, deixa ali para mim. Tchau. Amanhã você senta na primeira carteira, igual hoje. Tchau. Não sei, não sei, não sei. Obrigado, meninos, pela paciência. Eu que agradeço. Tchau, meninos aí em casa. Tchau, tchau, tchau. Alguém traz para mim, tá vendo? Você devia fazer isso amanhã. Não ficar lá com a cara de bunda para todo